Bom dia, nação rubro-negra! Seja bem-vindo ao canal ASR Fla e agora vamos com um corte aqui do Futebol 360 com Abel e companhia, beleza? Vamos ver as últimas atualizações, lesões, pós-data FIFA e como o Flamengo vai trabalhar tudo isso. Mas antes de mais nada, não se esqueça, meta o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho se gostar do vídeo. Créditos vão para ESPN Brasil, link na descrição e bora pro vídeo. Para falar do Flamengo, de novo com problema em relação ao Arrasca, que está aqui na nossa tela, lesionado. A gente tem, por falar em tela, temos uma tela com números do Arrascaeta. Arrascaeta pelo Flamengo na temporada 11 jogos, 8 como titular, tem a média aí de 66,9 minutos por partida, 2 gols e 2 assistências. Sem dúvida alguma, um jogador importantíssimo, histórico, mas que nos últimos anos a história dele tem sido sempre recheada por lesões, hein, Eugênio? A gente falava agora há pouco de um Palmeiras que está em reformulação, né? Vários jogadores daquele time de muito sucesso de alguns anos atrás já foram embora. Esqueci de citar, inclusive, quando eu falei de Palmeiras, o Felipe Melo, né? O Davidson e outros que faziam parte do... O Felipe muito mais presente do que o Davidson. No Flamengo, já existe também uma reformulação. O Gabigol foi embora e tantos outros foram embora. Hoje é um time do Flamengo bem diferente daquele de 19. Restam o Gerson, que foi e voltou, o Bruno Henrique, que continua dando resposta, e o Arrascaeta, que já não está no mesmo nível. Você esqueceu de um. Felipe Luiz. Que agora é técnico. Em outra função. Que agora é em outra lá. função. O Flamengo tem alguns jogadores que têm apresentado problemas crônicos, problemas físicos crônicos. O Arrascaeta é um deles. O Cebolinha é outro. O Cebolinha não joga. Joga 1 ou 2 partidas, machuca de novo. Joga 1 ou 2 partidas, machuca de novo. Não dá para contar com o jogador. O outro, que chegou há bem menos tempo, mas que ano passado também ficou a maior parte do tempo fora, é o De La Cruz. Que deveria ser a opção ao Arrascaeta, né? Mas que tem jogado mais atrás no Flamengo. Jogado como segundo volante. Esse ano não se lesionou ainda, foi dispensado agora da seleção uruguaia, mas não por lesão, né? Ele tem condições de jogo, ele deve jogar sábado contra o Inter, mas que é um jogador que ano passado passou o segundo semestre inteiro sem a condição ideal de jogo. É importante avaliar o custo-benefício disso, já que o Flamengo hoje é tão profissional, né? E eu acho correto que seja profissional. Você tem que, é claro, entender o peso que cada jogador tem no aspecto emotivo, mas você precisa colocar na prática. Qual é o retorno que ele está me dando nesse momento? Ele vai jogar, vamos colocar aí, né? Tantas partidas no seu máximo, ou entra sempre sem conseguir jogar tudo que ele pode jogar? Até que ponto vale a pena manter esse tipo de jogador? Vai para a seleção, sempre volta machucado. Então tem que ver. O Arrascaeta já está no Flamengo há muito tempo. Até que ponto vai esse ciclo dele? Porque você fica dependendo do jogador, contando com ele, imaginando que ele vai te dar uma resposta, e vira e mexe, ele se machuca. É algo para você pensar, dentro de um planejamento profissional, até que ponto vale a pena estender tanto essa permanência dele. É uma pena porque, do ponto de vista técnico, não há discussão, né? Que você precisa de um Arrascaeta quando você tem um Arrascaeta. Eu acho que já é um ponto da carreira dele, porque há algum tempo, quando tinha aquela questão do pubis pré-mundial, que forçava a barra, parecia algo que você poderia planejar até um afastamento que nunca houve para resolver o problema. Não me parece ser o caso nessa altura da vida e da condição física dele. É preciso reavaliar mesmo até quando e como você terá esse jogador. Parece que está aproximando desse momento, porque parece notícia velha, né? Você fala assim, a Arrascaeta está fora, é a notícia que a gente mais deu. Pelo menos desde 2022. Há muito tempo se não já, diante disso. Gente, são 3 anos. Se não diante disso. Então, são 3 anos, pelo menos. E ele se machucou no meio do jogo, né? 40 minutos de jogo. O Uruguai estava de titular. Durante muito tempo, ele antes do Bielsa, né? Ele ia para a seleção uruguaia, mas não era titular, ficava no banco. Na própria Copa do Mundo, ficou no banco a maior parte do tempo, acabou entrando no último jogo e fez um belo gol, mas enfim. Que o Bielsa, ele tem um estilo bem diferente do Oscar Tabares, né, que era o técnico anterior. Ele
cara, se o Arrascaeta tá com todos esses problemas em recuperação, teve cirurgia e tudo mais, por que ele é liberado para ir para a seleção? Você entendeu? O cara, você sabe como é que é? O cara tava ganhando minuto no Flamengo e ele é convocado e o Flamengo não sei lá, não entra em acordo com a seleção do Uruguai, sei lá, o cara tá em processo de ganho de minutos. É difícil desse jeito, né? Aí fica difícil pra todos. Agora o cara volta lesionado, quem é que fica com prejuízo? A gente, o Flamengo. A gente vai precisar dele agora. É brincadeira isso, viu, cara? Meu Deus. Exige um futebol de muita intensidade. Mas teve um outro depois. Uruguai tem que Entre o correr Tavares e o muito. Bielsa. Entre Tavares e o Bielsa teve outro, que foi na Copa. Que foi pra Copa do Mundo. Alonso. Sim. Diego Alonso. Diego Alonso. Mas eu tô colocando nesse momento, né, nessa realidade da seleção uruguaia atual. O cara tem que correr muito. Tem que correr, tem que dar bote, tem que pressionar a saída de bola. É o estilo do Bielsa. E nesse estilo, o Arrascaeta não consegue. Não consegue. E acho que Tava olhando a idade, 30 anos, ele faz 31 em junho. Então, se você for olhar a idade, é um jogador que tem muito tempo para jogar. Sim. Mas, nos últimos anos, não é o que tem acontecido, né? E assim, concordo com os pontos que foram colocados, só queria ressaltar também um aspecto que talvez, infelizmente, eu espero que esteja equivocado, mas na realidade atual talvez a gente veja casos cada vez mais similares, porque a gente tá falando também de um jogador que atua num time que disputa tudo. E no ano passado jogou 15 jogos do Brasileiro, porque tava uma Copa América que aconteceu no meio, que influencia também nas lesões que ele vem tendo, tanto que os uruguaios também do Flamengo, de uma forma geral, sofreram. Então também acho que ele é um pouco vítima dessa questão do calendário massacrante, por jogar num time que disputa temporadas que são longas, porque ele avança em todas as competições, se não vai na final, se não briga por título, mas está sempre em quartas, semifinal. Então, além da característica do jogador, porque já de fato vem de algum tempo, ele é um exemplo do quanto que é massacrante os calendários. Então, ele também é vítima de tudo isso que está acontecendo. Se ele jogou só 15 jogos do Campeonato Brasileiro passado, foi muito por conta disso, de estar exposto a uma exaustão tremenda, além de não poder jogar os compromissos com o time quando teve uma Copa América no meio. Muito pouco, né? 15 de 38. Tem algumas tentativas que você pode fazer. Uma delas é o jogador falar assim, ó, estou aposentado da seleção, não jogo mais na seleção. Aí não vai convocado, aí não tem mais o vírus FIFA. Será que ele está interessado nisso? Isso que eu ia falar, o cara, você acha que ele não quer? É um jovem, né? Porque sempre que vai, volta lesionado. Quase sempre. Vem mais uma Copa. Outra, o Flamengo tem a possibilidade de jogar 81 partidas na temporada. Né? Acho que é isso, no máximo. É muita coisa. Então vamos escolher, vamos trabalhar. Que competições ele vai jogar? A prioridade é o brasileiro? Vai jogar só o brasileiro. Vai jogar 38 rodadas do brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil, bota outro. Porque você tem que entender o que esse jogador pode te dar. O jogador não tem condição de atuar por 80 partidas na temporada. Ninguém tem, né? O fato é esse. Mas ele que tem um físico ainda mais difícil, para ele fazer a diferença, ele tem que jogar um número menor de partidas. Então vai jogar esses 38 do brasileiro. Ok. Para a Copa do Brasil, para a Libertadores, já que a prioridade é o brasileiro, isso dito pelo José Boto, né, que é o homem forte do futebol do Flamengo, diretor-geral, então ele vai ser usado somente no Campeonato Brasileiro e você encontra uma outra forma, um outro jogador para fazer o papel dele nas competições paralelas. Talvez, de repente, chegou numa final de Copa do Brasil, chegou numa final de Libertadores, ok, aí você coloca. Tem que ser colocado de antemão, claramente. Vai jogar, e não adianta reclamar. Poder aproveitar vai o jogar só nessa. Não, mas assim não me interessa, porque assim eu tô pagando muito caro. Então, beleza, troca. Procura um outro jogador com uma qualidade parecida e libera. O Flamengo passa, por exemplo, uma oitavas ou quartas de Libertadores, pega um Palmeiras, pega um Fluminense. Não, a Arrascaeta tem que jogar. E aí? E até ou não é? O que ressalta a importância também dele, a gente tecnicamente nem se fala em tudo mais, embora não venha no melhor momento. Nem dá pra pegar esse ano, né? E assim, até a questão do técnica, que dele é brilhante, apesar de não estar no melhor momento. E eu não tô falando que o elenco aqui do Flamengo, pra mim, é o melhor elenco do Brasil, da América, mas até nesse elenco, você não tem um jogador com a característica do Arrascaeta. O Flamengo pode encontrar outras formas de jogar e outras formas de substituí-lo. Então, assim, ainda assim, mesmo que ele não esteja na melhor fase, sofrendo com lesões, eu acho que ele tem uma característica muito única no time do Flamengo. Mas o Felipe Luiz
Tem que pensar Lógico. um Flamengo sem ele, não tem? Acho que são duas coisas, né? É o Totalmente. Flamengo sem o Arrascaeta e o que é o Arrascaeta como atleta e até onde. Porque é uma vida de desgastes, né? O Cruzeiro que ele jogava já era um Cruzeiro que jogava muito. Ele decide uma Copa do Brasil contra o Corinthians para o Cruzeiro vindo de avião. Lembra aquela história? Sim, estava no Oriente. Tava na Coreia. Na Vai Coreia. jogar lá no... Né? Também. Atravessou o mundo. São esses pontos que o Donkey coloca, porque se hoje em dia, até pelo avanço da fisiologia, um jogador vai mais longe, ele está com 30 para 31, a gente está achando jovem, por outro lado, o cara já chega com quilometragem, né? Aos 31 anos, ele já jogou. Falou outro dia, acho que foi o Danilo, né? Acho que foi o Danilo que falou, inclusive, para a nova TV do Flamengo, falando sobre isso, né? Com esse calendário é impossível. É impossível. E aí, assim, a gente tá falando aqui, eu tô colocando do lado do Flamengo, né, de olhar custo-benefício e tal, né, até que ponto vale a pena manter o jogador e tal. É um ser humano, é um profissional, tá tentando seguir a carreira dele, já com uma história de muitas vitórias, muitas conquistas. Eu tô olhando aqui do lado do clube, né? Mas também do lado do clube, era importante olhar e pensar e tentar atuar em relação ao calendário. Modificar, tentar diminuir o impacto do calendário, porque realmente é desumano você jogar 80 partidas por ano. Ah, mas o clube não pode fazer nada. Será que não pode mesmo? É racionalizar, né? Racionalizar. Eu entendo dessa forma, já falei aqui várias vezes. Não dá para jogar a temporada inteira, não dá. Então você vai colocar um time B, que quantidade de jogador tem para isso. Qual é a competição aqui que é prioritária? Estou repetindo aqui o que o Boto falou. É o brasileiro, beleza. Copa do Brasil, não sei o quê, beleza. Bota o time B na Copa do Brasil. Bota o time B, como começou o campeonato estadual. Abre mão. Ou então tenta ganhar com o time B. Para você priorizar o que você acha que realmente é mais importante. E conseguir ter uma quantidade razoável de jogos para você tirar o melhor dos seus jogadores e conseguir apresentar um futebol de mais qualidade, um espetáculo que atrai as pessoas. Porque o que tem acontecido com o Flamengo, praticamente todos os anos, se a gente olhar um passado recente, é que no segundo semestre o time morre. Vários jogadores caem muito de produção no segundo semestre, que é a hora que as decisões, né, são colocadas. Os títulos são decididos, os títulos mais importantes, no segundo semestre. Chega ali em setembro, outubro, o Flamengo já está com a língua para fora, sem conseguir correr. E a gente falou muito do Arrascaeta, que, como eu dizia, completa 31 anos em junho. Outro trintão, mas esse já está com 33, é o Neymar. Assim como o Arrascaeta, tem sofrido nos últimos anos com muitas lesões. Inclusive, a última que o deixou de fora, não só da convocação da seleção brasileira, como de um jogo decisivo de semifinal de Paulistão do Santos contra o Corinthians. Marcelo tem... Pessoal, depois aqui do F360, separei aqui um trecho também, aqui do Vene Casagrande. Créditos vão para o canal Vene Casagrande, e ele tem atualizações aqui sobre alguns jogadores do Flamengo, e eu gosto de ver ele vem com ótimas notícias, beleza? Vamos pro vídeo para não perder tempo. Seguinte, Arrascaeta, o perfil lá do Alexandre Matos, um torcedor que eu troco várias ideias aí no WhatsApp sobre o Flamengo, ele fez um levantamento dos minutos de Arrascaeta em campo desde quando ele chegou ao Flamengo. 2019, 3.702 minutos. 2020, 3.833 minutos. 2021, 2.481 minutos. 2022, 3.982 minutos. 2023, 2.892 minutos. E 2024, 3.276 minutos. Quando ele bota aqui no ano, isso me leva a crer que é seleção uruguaia também. Então fica aí esse registro para vocês. Lembrando que a Arrascaeta está gerando uma certa polêmica. Há quem é contra a renovação de contrato dele agora, faltando muito tempo para o contrato dele acabar, o atual. Há quem defenda que não, tem que esperar um pouco. Há quem peça, enfim, quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Galera, vamos lá. O Danilo, que é um cara assim que toda vez que ele dá uma entrevista eu paro para ouvir, para ver, porque é um cara que tem umas ideias sensacionais. Anos de Europa, isso dá uma bagagem absurda para ele. Eu acho que ele tem uma cultura totalmente europeia.
tal como outros jogadores que passaram recentemente pelo Flamengo, Diego Ribas, o próprio Felipe Luiz, que hoje é treinador do Flamengo, treinador do Danilo, o Alexandro também é um cara que eu gosto demais de ouvi-lo. Então ele deu uma declaração, cara, para o jornal inglês The Guardian, que eu achei sensacional. E certamente o Marcos Braz deve discordar dele. Vocês vão entender o porquê. Abre aspas. Os clubes só farão algo sobre o lado mental e psicológico dos atletas quando perceberem o prejuízo financeiro que estão sofrendo. Veja quantos jogadores que eram estrelas nas categorias de base e que não chegaram ao profissional por causa dessa avalanche de críticas. Quando você sobe, tem muito dinheiro, mulheres e fama, mas como lidar com isso? Todos nós conhecemos alguém que perdeu o rumo no futebol. Quando os clubes perceberem quantos jogadores estão perdendo por problemas emocionais e psicológicos, eles pensarão 2 vezes e começarão a investir, porque isso é valor técnico e financeiro para o time. Após a minha postagem dessa declaração do Danilo, muita gente marcando o Lohan, atual jogador do Flamengo, dando a entender que o Lohan está passando por esse processo. E de fato está. Quem viu minha entrevista aqui com o José Boto deixou isso muito claro. Ele está muito preocupado com o lado humano do Lohan, em resgatar a felicidade do Lohan em jogar futebol, percebendo algumas atitudes fora das 4 linhas do Lohan. E o Danilo, ele não fala do Lohan, eu acho que nem é uma indireta para o Lohan. Mas dando a minha opinião, acho que o Lohan se encaixa sim nesse perfil aqui. Acho que erraram com ele no passado, enfim, e agora estão tentando consertá-lo, resgatá-lo. E eu espero que dê certo. Ele está atualmente no Sub-20, tem que passar por todo um processo, o que é normal com qualquer ser humano, não só o atleta, jogador, futebol, mas o ser humano. Ele precisa passar por etapas na vida para poder evoluir, aprender mais. Então fica esse baita registro aí do Danilo, que eu achei sensacional. Por falar em Lohan, galera, o Elias Duba, presidente do Madureira, lembrando que o Madureira tem 30% do Lohan, olha, ele não poupou críticas ao Flamengo durante a gestão Rodolfo Landim por causa do Lohan. Houve essa entrevista ele deu para o GE.com. Não fui consultado sobre isso, embora a gente tenha participação do Lohan. Quando dei ao Flamengo os 70% dele, eu não negociei os 70%. Eu dei ao Flamengo, de graça. É teu. Você vai fazer o jogador e se o jogador virar, 30% é meu e vou fazer dinheiro em cima disso. O Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, recebeu uma proposta que acho que foi em torno de 30 milhões de euros. Eu tinha um contato direto com o Landim e aí quando surgiu essa proposta eu falei, Landim, vende. Ele chamou o Spindle, na ocasião o diretor executivo, e falou assim, ô Duba, está pedindo para eu vender o Lohan. Era no lançamento do Carioca do ano passado. Diz para ele a nossa intenção. Anota o que eu estou falando. Lohan vai ser a maior transação de um jogador feito pelo Flamengo na história. Vamos renovar o contrato dele, aumentar a multa, porque esse menino, a multa vai ser 100 milhões de euros e o negócio dele é quase nessa faixa. Legal. Mas com aqueles 30 milhões de euros eu botava a pipa no alto. Quando eu vejo agora um treinador que chega no Flamengo, pega um ativo do Flamengo, um dos maiores medalhões que tem no Flamengo hoje, visto que já teve uma proposta anterior e era considerada a galinha dos ovos de ouro do Flamengo, e bota o cara para escanteio, tá aí o Elias Duba, presidente de Madureira, criticando o Flamengo nesse gerenciamento de carreira do Lohan. Cada um tem um lado, cada um tem uma visão. O Elias Duba está do lado dele, mas ele também não vivencia ali o ninho do urubu, ele não sabe o que acontece nos bastidores do Flamengo para poder dar essa opinião. Mas fica aí o registro do presidente de Madureira, que tem 30% do atleta. E por falar em negociação, a imprensa argentina noticiando que o Alcaraz foi comprado pelo Everton de maneira oficial, que o Everton exerceu a opção de compra, a obrigação de compra e comprou o Alcaraz. Eu procurei o Flamengo me relatou que até o momento não chegou nada. E outra, eu estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 24 de março, às 23 horas e 11 minutos. E até o momento o Flamengo não recebeu esse comunicado. Eu vou soltar o vídeo na terça pela manhã, no dia 25 de março. Se algo mudar durante esse período, vocês vão saber que o Venezinho não tem culpa. Porém, acho difícil que mude. Porque o Everton, por que o Everton iria exercer agora? O Everton vai esperar o fim da temporada. Beleza, tem a opção de compra, caso ele não bata a meta.
e o Everton vai exercer a opção de compra. Não precisa ser agora. Por que faria agora? Não faz o menor sentido. O próprio Flamengo pensa assim como eu, tá? Pelo que eu conversei com as pessoas do Flamengo, o próprio Flamengo pensa dessa maneira. Mas fica aí o registro, já que muita gente me questionou, não só aqui nos comentários do YouTube, no Twitter, no Instagram, muita gente me perguntando sobre o Alcaraz e ainda não procede. Lembrando que o Flamengo fixou aí 15 milhões de libras, mais 3 milhões em metas, caso ele seja comprado pelo Everton. E sim, é em libras, para quem me perguntou, tá bom? Para finalizar nosso vídeo, galera, informação sobre o Super Mundial. Tá chegando, hein? É em junho. Eu não sei vocês, mas eu estou extremamente animado. Eu estou tratando esse Super Mundial como se fosse Copa do Mundo, sabe? Copa do Mundo de seleção. Eu estou nessa pegada. E me julgue, pode me julgar à vontade, porque eu acho que vai ser maneiro pra caramba para todos os clubes do futebol brasileiro. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras. Vai ser sensacional, uma visibilidade absurda, vários clubes do mundo importantíssimos participando, e o Flamengo vai enviar nesta semana a lista para a FIFA com os 50 jogadores pré-inscritos no Super Mundial. E Pedro, que está em fase final aí de recuperação da grave lesão no joelho, vai estar na lista, tá? A lista final, com pelo menos 26 nomes e no máximo 35, é enviada pelos clubes à entidade antes do torneio. E todos dessa lista final têm que estar na lista inicial de 50. Basicamente o que acontece com a Conmebol na hora da Libertadores. A lista final tem que ser enviada até quando? Vocês vão me perguntar isso e eu fiz esse questionamento para as pessoas. Não está no regulamento. O regulamento diz o seguinte: uma cópia da lista final assinada pelo clube deverá ser enviada à FIFA até o prazo estipulado na circular pertinente. Ou seja, só os clubes sabem. Não está no regulamento. Eu não tenho acesso. Só os clubes vão saber a data certinha. Entre 27 de junho e 3 de julho, ou seja, durante o torneio, pode trocar até 6 jogadores. E na lista inicial tem que ter pelo menos 4 goleiros, na lista final tem que ter pelo menos 3 goleiros. Vene, e o Jorginho? Se ele for contratado de fato, e está muito bem encaminhada a situação, pelo visto, ele só vai poder ser inscrito a partir do dia 27 de junho, que é quando o Flamengo e os demais clubes podem fazer as respectivas trocas, do dia 27 de junho ao dia 3 de julho. 6 trocas está previsto nessa lista do Super Mundial. Beleza, galera? Então, pessoal, é isso aí. Mas vamos lá. Danilo vem falando algo que os antigos já falavam, Edmundo, Flamengo, uma porrada. Tem que ter acompanhamento psicológico dos mais novos. Quem começa, que sai lá de baixo, chegar lá no alto. Isso é normal, só que vai ser que nem o gramado. Vai protelando e nunca chega no necessário, um gramado profissional. E isso aí também, tudo que envolve requer custo e os times não querem arcar com esse custo. Outra coisa, Alcaraz, cara, que pena, não deu certo. Mas é a imprensa argentina que tá comentando isso aí. Mas será que é isso mesmo? Vale a pena o Flamengo agora? Se sim, beleza, mas não chegou nada, beleza. Agora vamos à questão do Arrascaeta, cara. Arrascaeta é demais, porque, cara, quem tá no controle de tudo isso? Quem? É o Flamengo ou é a seleção uruguaia? O Flamengo tinha que ter uma posição firme para resolver essa questão. O cara é convocado, ele vai. Já vinha se recuperando de uma cirurgia e ganhando minutagem. Como que o pessoal não controla isso, cara? Fica aí, o cara convocou, vai. É difícil. Essa questão do elenco que vai pro Mundial. Eu vi uma postagem do Flamengo que vão contratar mais. Vai rechear o elenco. No mínimo mais uns 2, 3. E tem que ter esse... Dependendo do pessoal, quem for, se for para jogar o Mundial, vai ter que estar lá nessa lista. Essa lista pode mudar. Beleza. Há 6 possibilidades. Então, vamos torcer para isso aí. E vamos continuar. Vamos seguir em frente. Pessoal, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, meta o dedo no like, me ajuda, compartilhe com os amigos, comenta aí pra gente interagir junto, beleza? Até a próxima, saudações rubro-negra!